pastor Estevão me convidou semana passada para estar aqui. E ele me deu total liberdade. Mas ele disse: pastor, estamos falando sobre unidade. Então hoje nós vamos falar sobre unidade, mas unidade é algo muito vasto. Então nós vamos pegar um pilar dessa unidade. Porque unidade tem a ver com união, conciliação, aliança, pacto, harmonia. Mas eu creio que o pilar principal da unidade é o amor ao próximo. Eu não consigo ter unidade com você se eu não te amar. Eu não consigo ter comunhão, união com você, eu não consigo andar junto com você se eu não te amar. Se eu não amar você de tal forma como Jesus me amou. E isso é algo muito profundo. Quando a gente olha a antiga aliança, a gente vai para Êxodo 20, lá estão os 10 mandamentos. Você percebe que a primeira tábua, os 5 primeiros mandamentos, tem a ver com o nosso relacionamento com o Deus eterno. E a segunda tábua, os outros 5 mandamentos, têm a ver com a nossa relação. A relação de ser humano para ser humano. A relação de mim para com você. Você pode ler lá em Êxodo 20, você vai ver isso. É muito claro. Os 5 mandamentos da segunda tábua estão ligados ao nosso relacionamento de um para com o outro. E o texto que o Senhor me colocou no coração está em Lucas 10, de 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra do Senhor: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ele citou o que estava lá em Deuteronômio 6, 5. Né? E, na sequência, ele respondeu: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui ele citou Levítico 19, 18. Então ele citou o que estava lá na lei corretamente. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ele queria entrar mais em profundidade, né? Queria indagar mais a Jesus. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta dele para Jesus. Quem é o meu próximo? Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, está na palavra. Ok, quem é o meu próximo? Meu próximo. Aí Jesus respondeu, prosseguiu dizendo. Aí ele começa a contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou ao largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo aquele homem, passou ao largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Interessante, só para a gente contextualizar aqui o período histórico, os samaritanos não se davam com o povo judeu. Né? Eles tinham briga, um odiava o outro. Por quê? Porque os judeus se consideravam filhos de Abraão puros. E o samaritano era uma miscigenação. Quando o povo de Israel foi levado cativo por 70 anos para a Babilônia, aqueles que ficaram acabaram se casando, se misturando com outros povos, que não eram judeus. Então, dali casaram com outras mulheres, mulheres casaram com homens de outros povos, e aí veio essa miscigenação. Esses eram os samaritanos. Então, os judeus não respeitavam muito os samaritanos por causa disso.
nem os consideravam mais judeus, eles eram um gentio qualquer. Então existia essa rixa entre eles. E Jesus pega exatamente, dentro desse contexto, um samaritano. E a gente vai explicar o porquê daqui a pouquinho. O porquê isso é importante para nós hoje. Então o samaritano, aproximando-se daquele homem, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários. Um denário é o valor de serviço de um dia, tá? Então, 2 denários são 2 dias de trabalho. Entregou essa quantia, esse dinheiro, ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O que a gente pode trazer para a nossa vida nos dias de hoje, dessa parábola, dessa história? O que falou muito ao meu coração, que muitas vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas. Possivelmente aquele sacerdote que passou por aquele homem estava ocupado demais com as suas coisas, estavam com as suas preocupações, talvez até mesmo com coisas que ele deveria fazer na sinagoga, ele estava preocupado com aquilo, então ele passa apressadamente, olha para o homem, não faz nada e vai embora. Porque ele estava talvez com a sua mente ocupada naquilo que ele teria que resolver ao chegar lá. A mesma coisa aconteceu com o levita, que eram aqueles que trabalhavam nas sinagogas e trabalhavam no templo, aqui, preocupados com aquilo que iriam realizar lá, com as suas atividades, até mesmo atividades eclesiásticas. Então passa por aquele homem, eu não posso perder tempo com este, eu preciso resolver outras coisas, eu preciso resolver as minhas coisas. E nos dias de hoje, que nós estamos extremamente com as nossas agendas lotadas de compromissos, isso é ainda mais verdadeiro, porque nós já não temos tempo para nós mesmos, que dirá para atender alguém que necessita. Mas Jesus falou que aquele que parou e ajudou e que dedicou tempo para aquele homem, esse verdadeiramente entendeu o que é ser um servo de Deus. O que eu quero trazer hoje, meu querido, aqui para nós, para a gente pensar um pouco a respeito disso, será que nós não estamos ocupados demais e não estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor? Muitas vezes nós nos esquecemos que as pessoas de dentro da nossa casa são também nossos próximos, são também nossos irmãos. Qual foi a última vez que você parou na sua casa, olhou nos olhos dos seus filhos e falou para eles a respeito das coisas de Deus? Qual foi a última vez que você parou e olhou nos olhos dos seus filhos e perguntou para ele o que ele está sentindo e como ele está vivendo o dia a dia na escola? Qual foi a última vez que você parou, olhou nos olhos da sua esposa e disse para ela o quanto ela é importante para você? A gente fala que ama, a gente fala que nós amamos, que nós nos importamos, mas muitas vezes isso está só na palavra, isso não está na ação. Só que amor denota uma ação. Não adianta eu dizer para você que eu te amo se eu não agir em seu favor. Não adianta eu saber que você tem uma necessidade e eu dizer que eu te amo, mas se eu podendo ajudar você nessa necessidade, eu não fazer nada. Isso não é amor. Amor denota uma ação.
Jesus nos amou porque Ele provou esse amor se entregando na cruz por nós, denota uma ação. Muitas vezes nós dizemos aleatoriamente que nós amamos, mas nós não nos dedicamos às pessoas que nós amamos. Muitas vezes não temos nem tempo, porque às vezes alguém quer conversar e você está preocupado com coisas que você vai fazer e você sai correndo. E a pessoa queria falar com você, mas não dá tempo. Muitas vezes não quer nem falar, ela quer um abraço, ela quer um sorriso seu. E muitas vezes nós não damos, mas nós dizemos que amamos. E vamos, como diz Romanos 12:2, que nós não deveremos nos amoldar ao padrão do mundo, mas acontece que nós estamos nos amoldando a esse padrão. Muitas vezes estamos tão ocupados com tantas coisas. E o ser humano é um ser incrível, porque a gente gosta de complicar tudo. É simples, mas nós complicamos, nós colocamos muitas coisas. Nós nos enchemos de muitas coisas. Nós complicamos demais as coisas. Mas o Evangelho é simples. É amor. Em 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Muitas vezes nós damos desculpa que nós estamos ocupados fazendo isso e aquilo outro para Deus. Queridos, vou falar aqui uma coisa forte, mas é uma verdade. Deus não precisa de mim e de você, mas o seu irmão precisa. E é através de você que Deus quer revelar o amor dele para as outras pessoas, através de mim e através de você. Ele deseja manifestar a glória dele e o seu amor cuidadoso através de nós. É nós que temos a palavra que Deus vai usar para impactar as pessoas dentro e fora. Às vezes um irmão do lado está precisando de um apoio, de uma ajuda. Você olha, vê que ele não está, ele está com um semblante triste. Mas você não tem um tempo para dizer, irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Tem gente que nem pergunta se precisa de ajuda, porque vai que o cara precisa de dinheiro, né? Mas se Deus te deu condição financeira para ajudar e você não ajuda, você está cometendo pecado. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Há algum tempo atrás, aí eu e minha esposa, já tem um ano, a gente resolveu fazer caminhada. Então a gente caminha lá na Avenida Baden-Powell, aqui no Parque Prado. E Deus tem dado experiências assim incríveis para a gente. Porque a gente está caminhando e se cruza muito com pessoas. E às vezes a gente faz assim, né? A gente dá bom dia e dá um sorriso para todo mundo que passa. Só que tem uns que ficam com a cara fechada, sabe? Bom dia, você dá um sorriso e o cara passa, né? Aí tinha um rapaz que a minha esposa falou, era um jovenzinho. A minha esposa falou, esse aí eu vou insistir nele. Eu falei, Silvia, ele fica com a cara muito fechada, melhor parar, né? Eu já tinha dado 3 dias, bom dia para ele e baixava a cabeça. Eu acho que assim, na 10ª vez, a gente dando bom dia para ele sorrindo, ele deu um bom dia. Sem sorrir, mas deu um bom dia. Hoje ele passa pela gente, ele sorri e dá bom dia. Tinha um outro também com a cara fechada, esse já era um homem, sempre dá bom dia para ele. Agora o homem para e quer conversar com a gente. Deus já fez grandes coisas ali, gente. Eu já orei por catador de latinha, já abençoei a vida dessa pessoa, já orei por ele. E Deus dá isso. Teve uma vez que um jovem passava pela gente, sempre correndo, e a gente sempre falava para ele, vai campeão! E aí depois ele começou a correr com a esposa dele, né? Aí a gente fala, vai campeões! E o que aconteceu? Um dia ele parou a corrida dele. Foi dia 31 de dezembro. Ele parou a corrida dele, veio atrás da gente, assim, a gente tinha passado por ele, ele voltou e falou, olha, eu quero agradecer vocês, porque vocês transferem muita energia positiva para a gente. Ele falou na linguagem dele, né? Mas aquilo foi tão incrível.
se eu não tivesse suado, e ele também, eu teria dado um abraço, depois me arrependi de não ter dado um abraço nele. Mas Deus faz coisas maravilhosas, queridos. E é isso faz a diferença. Porque as pessoas param e querem conversar, e é o momento que a gente tem de falar de Deus para essas pessoas. É uma sementinha. Não dá tempo de fazer uma pregação, mas você lança uma semente no coração de um, você lança a semente no coração do outro. E daqui a pouco você está com um monte de gente. Aí teve uma agora que falou, quero fazer um café na época de Páscoa com vocês e com os outros que caminham aqui. Eu falei, glória a Deus, vamos lá. Né? É Deus que está fazendo essas coisas. Nós temos que, queridos, nós temos que entender uma coisa, nós elevamos a chama de Jesus, do Espírito, de santidade de Deus em nossas vidas. Essa chama está em nós, e nós não podemos ficar com isso guardado para nós mesmos, querido, nós temos que espalhar isso lá fora. Primeira coisa, são 2 aspectos que eu quero trazer aqui. João 15:12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Então, primeira coisa, são 2 princípios aqui. Primeiro, amar o seu irmão. Nós temos que amar uns aos outros, queridos. É inadmissível. A gente, muitas vezes, em alguns ministérios, talvez tenham pessoas que olham assim, um da cara do outro, meio, sabe, tem que ficar aqui com ele, mas eu não gosto, não engulo essa pessoa. Eu já passei por isso quando era mais jovem. Mas você tem que engolir, porque ele é seu irmão, você vai passar a vida eterna com ele, como é que você não vai engolir daqui? Então, senta e conversa com a pessoa. Quando você sentar e conversar com a pessoa, aquilo quebra. Não deixe o diabo usar isso como instrumento para plantar discórdia no seu coração, porque daqui a pouco você está falando mal daquela pessoa. Para um que você confia, só que esse um que você confia tem mais 10 que ele também confia, e daqui a pouco está todo mundo falando mal daquela pessoa. Então, chega na pessoa e fala, querido, me desculpe, mas eu fiz isso uma vez. Olha, me desculpe falar com você, o que é? Eu não vou com a sua cara, não. Aí a pessoa falou, é mesmo, por quê? Aí eu falei, porque você passa, não cumprimenta, não sei o quê. Eu era jovem, né? Aí a pessoa sentou, conversou comigo. Gente, foi uma conversa tão gostosa que aquela pessoa se tornou uma amiga minha. Eu falei, glória a Deus, aquela mulher que eu achava que era entojada e tal, comecei a vê-la de um outro jeito. Porque nós lemos os outros pelos nossos óculos. Mas você só vai descobrir o que aquela pessoa é, ou quem ela é, conversando com ela. Conversando com essa pessoa. Nós falhamos. Eu posso passar por você, não cumprimentar, ou etc. A gente é falho. Mas se acontecer isso, como já aconteceu aqui, fala comigo. Uma irmã uma vez me procurou e falou, Omar, e eu louvei muito a Deus que ela me procurou. Ela falou, no culto, eu estou saindo daqui, todo feliz da vida. Ela me pegou ali e falou assim, você não gosta de mim? Assim, nesse tema ali. Eu falei, não, minha irmã, por que eu não gosto de você? Mas por que você nunca me fez nada? Pois é, um dia eu estava ali, não sei o quê, você cumprimentou a fulana e não me cumprimentou. E isso é extremamente possível, né? E aí eu falei, irmã, me perdoa. Eu peço perdão para você. Eu falei para ela, me perdoa, realmente eu agi errado. Ela pensou que eu ia me defender, ela até estava com mais armas para botar, mas quando ela viu que eu falei, mas me perdoa, eu falei de coração mesmo, porque eu sei que isso é muito chato. Falei, me perdoa. E a partir daquele dia eu falei, pai, não me deixe esquecer de cumprimentar essa irmã. E aí todo dia que eu chegava, eu cumprimentava, ela cumprimentava ela, minha irmã, tudo bem, você está bem, glória a Deus, aleluia. E depois passou isso, né? Mas graças a Deus, eu louvo a Deus por ela ter aberto o coração para mim, porque senão, sabe-se lá o que o diabo poderia fazer com isso. E ela estava sofrendo com aquilo. Então, querido, se você tem algo contra alguém, fale. Abra o seu coração. Eu enfrentei uma situação muito difícil, uma época, que... vou contar isso agora. Eu trabalhava numa empresa, eu era o vice-presidente, não tinha nenhum chefe aqui no Brasil. Já contei isso, me perdoe aqueles que vão vir de novo. Mas aí depois a empresa comprou uma outra empresa, aí virou um balaio de gato. Na minha terra fala isso, Rio Grande do Sul, balaio de gato. Aí não era mais um diretor vice-presidente, já eram 5. Então começou uma situação muito complicada. E um desses diretores
me prejudicou muito, mas muito mesmo, muito, 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 muito. Até porque eu não concordava com certas práticas que eles faziam. A nossa empresa era extremamente ética. Eu não concordava com certas práticas, e aí, só que o presidente da empresa que assumiu foi o presidente do lado que foi comprado, então ficou um negócio muito esquisito. Mas Deus já tinha me falado que Ele ia me tirar de lá, só que eu não queria sair. Então era a vontade de Deus querendo me tirar de lá e eu não querendo sair. Adivinha quem ganhou? Então, o que aconteceu? Mas aquele homem me prejudicou muito, 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 até levantando calúnias contra mim, que depois foram todas desfeitas porque não tinha razão. Mas ele tentou me prejudicar todo o tempo. E aí, quando eu já estava tudo preparado para sair, eu fiquei 2 meses para ajudá-los a arrumar casa, para eu poder sair. E faltavam 2 semanas para eu me desligar por completo. Esse rapaz que me prejudicava foi transferido para uma outra unidade, fica próximo de Sorocaba. E eu estou dirigindo para casa e o Senhor falou para mim assim: você vai ligar para o fulano, marca um almoço com ele e peça perdão a ele. Quando eu ouvi isso, veio muito forte. Eu falei: não, pai, só está de brincadeira comigo. Me perdoa, Senhor, eu amo o Senhor, está tudo certo, mas pai, vamos colocar as coisas aqui, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor vê todas as coisas. É Ele que me prejudicou, que eu vou pedir perdão para ele do quê? E o cara não era crente, não preciso dizer para vocês, não era. Se fosse aí, seria pior, né, a situação. Não era. E o Senhor, Deus não fica, né, discutindo com a gente, né? Quer dizer, eu gostaria que o Senhor ficasse, né? Falou, ele não vai discutir. Mas eu fiquei insistindo: não, pai, no segundo dia de novo. Falei: pai, não posso ir lá, Senhor. Como é que eu vou lá e eu sei o que e tal? Eu dando mil desculpas para Deus e não adiantava, porque aquilo ficava no meu coração. Liga para ele, marca um almoço com ele. Eu falei: Senhor, o homem não vai nem me receber, porque ele vai ficar pensando que eu estou fazendo alguma coisa contra ele, porque eu já estou de saída mesmo, então, né? Na cabeça dele, o homem vai querer me prejudicar de alguma maneira. Ele não me conhecia tão bem quanto a minha equipe me conhecia, ele não. Aí eu liguei, falei: tá bom, senhor, já que o senhor quer, vou ligar e tudo bem. Liguei para ele, falei: quero marcar um almoço com você. Aí ele falou: tem um restaurante aqui próximo, a 100 metros da fábrica, lá tinha um restaurante muito bom. Aí eu parei, peguei, ele falou: não, eu vou a pé. Ele não queria entrar no meu carro. Eu falei: não, está garoando, eu te levo até ali. Aí com muito custo ele entrou, paramos no restaurante. Quando eu entro no restaurante, o senhor falou assim: é para pedir perdão olhando nos olhos dele. Eu falei: está de brincadeira, tem que olhar nos olhos do cara ainda. Gente, pensa bem, uma pessoa que te prejudicou, que você está com raiva do cara, eu estava, e você tem que pedir perdão para ele, por ele ter te prejudicado, olhando nos olhos dele. Eu fui louvando a Deus quando eu saí daqui de Campinas até lá, Sorocaba. Botei louvor no carro e fui louvando ao Senhor, pensando o que eu ia falar. Mas quando o Senhor falou, olhando nos olhos dele, ele estava extremamente tenso, preocupadíssimo. Claro, ele sabia o que ele tinha feito para mim, ele não sabia o que eu ia fazer com ele. E aí pedimos o prato e tal. E aí eu olhei para ele e falei assim: você sabe por que eu estou aqui com você? Ele ficou calado e falou: não. Eu falei: aí eu enchi de coragem, olhei nos olhos dele e falei: eu vim aqui pedir perdão a você por qualquer coisa que eu tenha te feito, que tenha te magoado, te prejudicado de alguma maneira. Ele baixou os olhos e eu acho que ele ficou uns 4 minutos ou 5 minutos calado, sem falar nada. E eu comigo assim: pai, fiz a minha parte, agora é contigo. Eu, por mim, já levantava e ia embora. Aí ele olhou para mim, depois de um tempo, pensativo, e falou: o que eu posso dizer de você? Só me vem uma coisa no meu coração, ele falou: você é um homem bom. E eu desejo que você tenha muito sucesso. E aí nós comemos a comida, a sobremesa, o café, e saiu um peso do meu coração. E aí depois ele queria ir embora a pé, eu falei: não, está garoando ainda, eu te levo até a fábrica, era um trecho de 100 metros. E ele desceu, eu agradeci pelo tempo, deu tudo certo, e ele subiu
tinha uma escadaria assim, ele subiu a escada com a cabeça baixa. Eu não sei o que Deus fez com isso. Mas o Senhor falou para mim, ele não me conhece, você me conhece. Não importa quem está certo, quem está errado. A sua atitude muda a vida dele. Às vezes nós queremos a nossa justiça própria. Eu não errei, Senhor, por que eu tenho que pedir perdão? Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Quando eu peguei meu carro para voltar para Campinas, eu estava numa alegria, num contentamento que eu não conseguia suportar. Eu vim chorando, alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor. Deus fez algo grande no meu coração. Deus limpou meu coração de uma forma eu vivi milagres. Eu vi Deus realizar milagres através da minha vida em muitas empresas que eu fui a partir daí. E Deus fez algo muito grande. Foi difícil? Foi. Mas a partir do momento que eu pedi perdão para aquele homem, e liberei perdão dele também, de tudo que ele me fez, aquilo saiu tudo, Deus tirou assim. Eu não sentia mais raiva dele, eu não sentia mais rancor dele, nada, eu estava leve. Leve. Agora, se Deus pede para que nós possamos nos acertar com aqueles que são ímpios, quanto mais com aqueles que estão dentro da nossa família. Quantos casais, por orgulho, muitas vezes não querem dar o braço a torcer e pedir perdão para sua esposa, ou a esposa pedir perdão para o seu esposo. Quantas desavenças dentro das casas, porque os casais não querem se humilhar e pedir perdão para a sua esposa, para o seu filho. Não, eu estou certo, quem está errado é ela que tem que pedir perdão. Não, eu estou certa, o errado é ele tem que pedir perdão. Muitas vezes, isso é a nossa justiça própria. E a nossa justiça não serve para nada. A nossa justiça, como diz Paulo, é trapo de imundície. Há um vídeo, eu não trouxe esse vídeo porque ele é muito antigo e a imagem já não está tão legal assim, não achei nenhuma remasterização no YouTube, mas é um vídeo, talvez alguns aqui já viram, é um menininho que ele fala, vou encontrar com Deus. Ele abre uma mochila, ele tem uns 7 anos, ele abre a mochilinha dele, coloca 2 lanches e 2 sucos, fecha a mochila, põe nas costas e a mãe fala, onde você vai? Mãe, eu vou encontrar com Deus. E ele sai e vai para um parque. E lá no parque, ele começa a andar assim, vendo as pessoas, e ele encontra uma moradora de rua sentada num banco. Aí o menininho olha para ela, ele senta, tira a mochila, senta, abre a mochila dele e pega um sanduíche. E aí ele dá uma mordida no sanduíche. E ele olha para ela. E ela olha para ele. Aí ele larga o sanduíche dele no banco, pega o segundo sanduíche e entrega para ela. Aí ela, para mim, Aí ela abre o sanduíche, os dois começam a rir, a brincar e tudo. Aí, depois que eles comem o sanduíche, ele pega o suco, entrega para ela, e depois ele toma o suco também. E eles têm um momento maravilhoso, eles dão risada. Aí, na hora de ir embora, ele fala, agora eu preciso ir embora. Aí ele vai dar um abraço bem gostoso nela, e ele vai embora. E aí ela sai andando com um sorriso enorme. Ela estava com uma cara assim de depressão quando ele chegou, e ela estava com um sorrisão. Aí ela encontra uma outra moradora de rua que vem vindo e fala para ela, o que aconteceu? Que bicho te mordeu para você estar com esse sorriso? Ela falou assim, eu tive um encontro com Deus. Acredite, ele é muito mais jovem do que eu imaginava. E aí o menininho chega em casa, e todo feliz da vida. E aí a mãe dele pergunta, e aí, encontrou Deus? Ele falou, encontrei, mãe, você não vai acreditar. Deus é uma mulher e ele tem um sorriso lindo. Isso é encontrar Deus. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Para isso fomos chamados. Para ser a extensão do amor de Deus.
para aqueles que estão lá fora, para os que estão aqui dentro também. Observe, seja mais observador. Quando você vê alguém com o rostinho mais tristinho, que você é tocado pelo Espírito Santo, vai dar um abraço na pessoa. Às vezes é só um abraço que ele precisa, ou que ela precisa. Mas você, se o Espírito te tocar, entra mais em profundidade. Irmão, você está precisando de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Como eu posso ser extensão do amor de Deus na sua vida? Queridos, nós temos Ágape no nome dessa igreja, sim ou não? O pastor Roberto não mudou o nome da igreja. Continua Ágape, pastor. Ágape é amor. Nós temos que viver isso, queridos. Nós estamos falando de fé mútua este ano. Para ter fé mútua, eu preciso amar um ao outro, eu preciso amar o meu irmão. Ah, mas eu acho que o irmão não me ama. Não importa, faça a sua parte. Deus está escolhendo você. Não importa se você acha que a pessoa não te ama, não importa. Ame você. É você que Deus está escolhendo. Ame você. Tome essa atitude. Senhor, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Seja os daqui de dentro, seja os lá de fora. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes com um sorriso, queridos. Com um sorriso, você transfere o amor de Deus para alguém. Isso é muito sério. Eu não quero que a gente leve isso de uma maneira superficial. Isso é profundo. É a extensão do amor de Deus. É a gente ser instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença nesse mundo. A gente tem falado disso. Mas esse ano, um ano específico, não é à toa que Deus deu ao pastor Roberto fé mútua. Fé mútua significa o quê? Estarmos juntos em unidade de fé para crescermos juntos. A estatura de varão perfeito é andar junto, não é andar sozinho. Você não foi chamado para andar sozinho. Você foi chamado para andar juntos. Eu aprendi essa semana que ovelha é um animal que ela não consegue sobreviver sozinha. Se você deixar uma ovelha sozinha, ela vai morrer. Ovelha é um bicho que vive em bando, porque ela se sente acomodada no bando, ela se sente junto com o bando, ela se sente segura. Acomodada não é a palavra, segura é a palavra. Ela se sente segura quando ela está em bando. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunhão uns com os outros, em unidade uns com os outros, num só espírito, vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A dor do meu irmão é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Nisso não tem espaço, espírito de inveja, porque eu vou me alegrar com o sucesso do meu irmão, vou chorar com ele quando preciso for, vou me alegrar com ele, vou ajudá-lo naquilo que eu posso. Se Deus te deu ferramentas, ajude com as ferramentas que Deus te deu. Se Deus te deu recurso financeiro, ajude com o recurso que Deus te deu. Se Deus te deu a capacidade de orar, de jejuar pelo outro, ore com as ferramentas que Deus te deu. Jejue com essa ferramenta que Deus te deu e seja presente. Nós temos que praticar a unidade. Nós temos que praticar isso. E eu vou concluir com uma história que é uma história fictícia, mas que representa muito. É um trecho de um filme chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. Alguém já assistiu? Não? Há um trecho do filme. E o Victor Hugo foi muito feliz em colocar essa cena, porque isso representa como nós deveríamos ser. Um sacerdote está andando pela rua, há um frio intenso, noite, e ele vê um mendigo sentado na calçada. Então este homem coloca o mendigo para dentro da sua casa, ele morava bem ao lado da igreja, e ele dá roupas quentes para aquele mendigo, serve um belo jantar para ele, ele estava com muita fome, ele come apressadamente, porque estava com muita fome, cobre ele com roupas, e fala para ele, você não vai sair agora, você vai passar essa noite conosco. Preparou uma cama quentinha para ele, com cobertas quentes. Então aquele homem comeu, se satisfez e foi dormir. E aquele sacerdote foi dormir no seu aposento.
Acontece que aquele homem, o mendigo, de madrugada, ele acorda e ele olha em volta e tinha algumas coisas que valiam algum dinheiro. Bandejas de prata, castiçais de ouro, essas coisas que o sacerdote usava no templo. E ele rouba tudo aquilo, coloca num saco, amarra, põe nas costas e sai antes que aquele sacerdote acorde. Passado umas 2 horas, a polícia pega esse homem. E aí abrem o saco que ele estava carregando e percebe quem eram as coisas da igreja. Então eles vão com esse homem amarrado até a igreja e chamam aquele sacerdote e diz para ele: nós sabemos que isso aqui foi roubado daqui. Esse homem vai para a cadeia e ele vai passar o resto da vida dele na cadeia, porque ele é um ladrão. E para esse crime, como ele roubou da igreja, é prisão perpétua. Aquele sacerdote olha para ele. O guarda fala assim: ele ainda teve a petulância de mentir e dizer que você deu isso para ele. E o sacerdote olha para aquele homem com misericórdia e fala: não prendam ele não, ele está certo, eu dei para ele. E ele pega 2 castiçais e fala: amigo, você esqueceu de levar isso. Isso também é seu. Faz parte de todo o pacote que eu te dei. E entregou para ele. E aí então os policiais não tinham mais do que acusá-lo, soltam ele e esse homem vai embora. Só que quando aquele homem sai, em um momento ele larga aquele pacote, aquele saco, e ele começa a chorar amargamente. E ele começa a dizer: que amor é esse? Como eu, sendo um bandido, um ladrão, como eu traí o amor daquele homem, me dando comida, me dando um lugar para dormir, me dando roupas, e eu o traí, roubando as coisas dele, e ele age para mim com misericórdia. Que Deus é esse? E aquele homem se arrepende, ele entra na igreja, ele se ajoelha aos pés da cruz, e ele se entrega de coração para Deus, porque ele nunca tinha sido tratado com tremendo respeito e com misericórdia. Nós gostamos que Deus tenha misericórdia de nós, mas muitas vezes não temos misericórdia dos nossos irmãos, não temos misericórdia dos nossos familiares, não temos misericórdia daquele, talvez um familiar, um filho, uma filha, que está lá fora, que está nas ruas, que talvez até esteja nas drogas. Queremos a misericórdia de Deus, mas quando é nossa vez de fazer justiça, pedimos que Deus venha com seu braço de justiça estrita e ataque aquela pessoa. Se aquele sacerdote tivesse dito: prendam-no, ele realmente roubou, aquele homem iria para prisão perpétua e talvez nunca mais se arrependesse. Nós temos que agir com misericórdia, porque o nosso Deus age conosco com misericórdia. Que você possa perdoar o seu irmão, a sua irmã, uma pessoa que talvez te magoou, que talvez você tenha guardado esse rancor por anos. Talvez foi um familiar seu, um pai, uma mãe, eu não sei, um tio, uma tia, alguém que talvez abusou de você, alguém que fez você sofrer. E que você tem dificuldade de perdoar. Eu quero que, se esse é o seu caso, você baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Muitas vezes há mágoas de décadas, de anos, de alguém que te machucou, que te feriu, e que você guarda essa mágoa até hoje dentro do seu coração. E que você pede, sim, que Deus mova seu braço de justiça, porque o que você passou não foi fácil. O que você passou não foi fácil, não foi brincadeira, não. Foi sofrido, foi dolorido. Mas hoje, você entendeu de uma outra maneira. E se você ainda tem dificuldade de perdoar essa pessoa, peça que o Espírito Santo de Deus te ajude hoje. Coloca isso no teu coração.
e libera perdão. Perdão é uma ação, é uma atitude. Não precisa sentir. Eu não sinto que devo perdoá-lo. Não é sentimento, é decisão. Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão para essa pessoa. Faça essa oração em silêncio. Eu não quero expor ninguém, mas eu quero que você faça essa oração em silêncio. Pai, eu libero perdão, ainda que você não sinta nada, não importa o que você sente, mas confessa com a sua boca, eu libero perdão para essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia dele, e eu tenho misericórdia dessa pessoa, como o Senhor teve de mim. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa, que ele venha a ser transformado pelo teu poder, que ele venha a ser alcançado pela tua presença santa, que o teu Espírito de santidade entre nele, fazendo uma transformação nessa vida, Pai. Mas quanto a mim, Senhor, eu libero perdão para essa vida, Pai, porque eu sei que um dia também fui perdoado por Ti. Que o Senhor se manifeste, Pai, no meu coração, trazendo o seu bálsamo, trazendo a sua cura, trazendo restauração sobre a minha vida, Pai. E tudo aquilo que te prendia a esse passado, tudo aquilo que te prendia a essa falta de perdão, está derrotado e caído por terra em nome de nosso Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome. Eu declaro que você está liberto, que você está liberta pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus. Eu declaro que você está liberta e liberto em nome de Jesus. Essa acusação não tem mais domínio sobre você, porque hoje você liberou perdão, e a força do Deus Todo-Poderoso te capacita para perdoar e para abençoar essa vida, para que ele tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus, e venha se converter, e venha herdar a vida eterna. Porque se ele te prejudicou no passado, é porque ele foi instrumento nas mãos de Satanás, mas ele será instrumento nas mãos do Deus Altíssimo, e ele será bênção em nome de Jesus.